Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a playlist sobre Laravel, nesta aula será apresentado como listar registros do banco de dados utilizando Laravel. E para isso será utilizado o padrão MVC. O usuário faz uma requisição para uma controller, listar máquinas. A controller verifica que precisa recuperar registro do banco de dados, chama a modus recupera registro do banco de dados, retorna para a controller indica qual view que deve ser aberta e também envia os dados e apresenta o resultado para o usuário. E o que será implementado é este listar. Listar máquinas está listando os registros que eu tenho no banco de dados. Bora implementar o listar com Laravel. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixa o link para você acessar a playlist completa. Peguei o código-fonte da aula anterior e coloquei dentro do AMP Server no diretório Selk. Abro no editor Visual Studio Code. Para abrir, eu simplesmente arrasto esse diretório. Abrindo, eu tenho o arquivo ler. Aqui no arquivo ler eu coloco as instruções. Primeiro, precisa ter o PHP 8, o Composer instalado, acesso ao diretório, posso acessar o diretório através do prompt de comando ou o terminal do editor. Acessando o terminal, ele já acessa direto o diretório Selk. Depois, preciso instalar as dependências. O arquivo Composer já indica quais são as dependências, porque quando vocês baixarem o código-fonte, não existe esse diretório. Você precisa executar este comando, Composer install, neste local. Eu não preciso porque eu já tenho o diretório vendor, mas você precisa instalar se você baixou o projeto. Em seguida, preciso ter uma base de dados Selk. Eu estou utilizando o servidor local AMP Server, que já possui o MySQL instalado. Acesso no navegador, o servidor local AMP Server, acesso phpMyAdmin. Importante, você precisa ter o PHP 8 ou superior e o MySQL também 8 ou superior. Acesso phpMyAdmin. O usuário padrão é root, a senha em branco, servidor MySQL e executar para acessar, e tem a base de dados Selk da aula anterior. Caso você não tenha, você pode criar uma nova base de dados Selk e seleciona a Collection UTF-8 ou MB4 Unicode CI. Eu já tenho a base de dados, eu não preciso criar novamente. Depois, altero as credenciais do banco de dados no arquivo env, colocando as variáveis de ambiente, localhost, a porta, a base de dados, usuário, a senha. Alterei isso. Em seguida, executo php artisan migrate para executar todas as migrations. Eu não preciso porque eu já tenho as tabelas no banco de dados. Ou eu posso fazer o seguinte: elimino todas as tabelas, retorno no prompt de comando e executo este comando. Executou, create user, password, em seguida máquinas. Confiro estrutura, venho na base de dados Selk e tenho novamente todas as tabelas. Continuando com as instruções, eu acesso listar máquinas, a rota que eu criei na primeira aula. Coloco esta rota. Não conseguiu acessar porque falta startar o projeto. Temos aqui a instrução utilizada para startar. Coloquei o comando Enter, startou esse endereço. Em seguida, coloquei esse endereço e a rota criada nas aulas anteriores. Listar máquinas. Mas atualmente a controller ela só está imprimindo esta frase. Vem um app http, eu tenho controllers e esta controllers listar máquinas no método index. Mas eu não quero imprimir esta frase, eu quero recuperar informações do banco de dados. Eu já integrei o Laravel com o banco de dados na aula anterior, então eu posso recuperar registros do banco de dados. Eu utilizo aqui acima o use, indicando que eu quero utilizar o DB, já coloquei o use, agora sim eu posso indicar aqui abaixo, utilizar o DB, depois select, inclusive o editor já está apresentando que eu quero utilizar esse DB para selecionar. Colocou o comando select, posso apagar e colocar tudo do zero. Apago isso daqui e começo do zero. Então vai ser um select, selecione a coluna ID, a coluna
name ou nome. Como que eu coloquei? Venho na tabela máquinas, eu coloquei name. Então, aqui também será name from, da qual tabela que eu quero recuperar, é da tabela máquinas. Eu recupero todos os registros e atribuo para uma variável com o nome de cefrão máquinas. Dou um var_dump, posso dar um var_dump ou simplesmente colocar dd, colocando dd em seguida o que está dentro desta variável. dd é igual ao var_dump, ele imprime na tela, no entanto ele pausa o processamento. O var_dump imprime na tela e não pausa o processamento. Agora o dd, ele imprime na tela e também pausa o processamento. Confiro se realmente está funcionando. Eu retorno no listar, atualizando, ele deu o var_dump, mas não encontrou nenhum registro no banco de dados. Então eu venho e cadastro um registro. Inserir, coloco máquina agrícola, neste caso. Quando eu estou cadastrando, seleciono a data quando eu estou cadastrando. O update, eu também posso colocar o update, o create e o update. Depois eu tenho o próximo registro, coloquei o nome da próxima máquina. Quando eu estou cadastrando, pego essa mesma data da parte superior e colo aqui abaixo. Deixo somente essas duas máquinas. Procurar as duas máquinas cadastradas corretamente. Confiro novamente no listar máquinas e tenho as máquinas. Está retornando a primeira máquina, ID 1 e o nome da máquina. Máquina a segunda, tenho o ID 2 e o nome da máquina. Aqui porque está 0 e 1. Isso porque no array a primeira posição é 0, a segunda posição é 1, sempre 1 a menos no array. Significa que eu estou retornando os dados corretamente. Mas se eu retornar no slide que eu apresentei nas primeiras aulas, eu havia setado que o Laravel trabalha com MVC. Eu estou trabalhando com a controller. Eu peguei na controller e recuperei os valores diretamente no banco de dados. Quem está recuperando é a controller, no exemplo que eu coloquei. Mas não é o correto. Quem deve recuperar informações, os registros do banco de dados, é a Models. Então, eu preciso criar uma Models e a controller chama a model recupera valores ou os registros do banco de dados e retorna para a controller. É a Models que manipula as informações ou os registros diretamente com o banco de dados. Isso daqui não pode ser realizado ou não é recomendado. Eu preciso utilizar a Model. Mesmo colocando na Models, eu consegui apresentar para vocês. Então, eu comento isso daqui para vocês terem como exemplo, mas não deve seguir este modelo. Eu preciso criar uma Models. Venho em Models, eu já tenho uma Models Users, eu posso fechar esta Models, eu crio uma nova. Eu estou criando manualmente, eu sei que há comando que você pode criar o MVC, mas o objetivo é aprender, por isso que eu estou digitando tudo. Em alguma aula futura, eu apresento o comando para você criar o MVC de forma automática. Eu clico o botão direito ou não, simplesmente venho aqui acima, o nome da Models deve ser a primeira letra em maiúsculo. Criei a Models, preciso indicar para o Composer aonde que está esta Models. Para isso eu utilizo o namespace, indico Composer. Esta Models está neste local. Utilizo o alias app. Quem é este alias? Se eu vier no Composer, aqui no Composer eu tenho Autoload para carregar as páginas utilizando o padrão PCR4. Quando eu quero acessar esse diretório app, eu utilizo este alias, este apelido app, A maiúsculo, é isso que eu coloquei. Barra, depois eu tenho, após o diretório app, eu tenho o diretório Models. Assim, o Composer sabe qual Models que eu quero carregar. Crio uma classe com o mesmo nome do arquivo. A classe deve ter o mesmo nome. Coloquei controller, não. O nome da classe deve ter o nome do arquivo. Posso colocar o extend, no momento não será utilizado, mas eu já coloco que eu quero estender a model. Mas para conseguir utilizar, eu preciso
aqui acima, importar. Então, coloco user, importei a modules, posso utilizar, mas no momento não será utilizado esse extend. Criado a modules, agora o Laravel ele já sabe que quando eu chamar esta modules, ele deve recuperar os registros de uma tabela máquinas no banco de dados. Venho na controller, utilizo a modules que eu criei, somente eu preciso importar ela aqui acima, coloco user app /, acesso ao diretório modules, após o diretório modules, eu tenho a modules máquina. Agora, posso utilizar máquina aqui abaixo. Utilizo máquina, em seguida busque todos os registros. Então, eu utilizo o all para recuperar todos os registros. Após ter recuperado, atribui também para esta variável, a mesma variável que eu havia criado acima. E imprima na tela. Ao invés de eu utilizar o vardump, eu utilizo o dd, que ele possui as características do vardump, mas também pausa o processamento. Atualizo e tenho itens. Agora em itens, abrindo, tenho o primeiro registro, acesso a atributos e tenho os valores. O ID, quando eu estou cadastrando e quando eu estou editando. Mas ao invés de eu dar este vardump ou dd, eu quero enviar para uma tela, seguindo o padrão MVC. Eu estou chamando a controller, o usuário acessou o listar chama uma modules e a modules está recuperando os registros do banco de dados. Agora que eu já recebi os dados da modules na controller, eu preciso enviar para uma view. Falta criar agora a view. E a view fica no seguinte local. Resource, em seguida view, eu já tenho bem-vindo, este bem-vindo não será utilizado. Eu crio um novo diretório máquinas, porque aqui vai ter todas as páginas relacionadas a máquinas. Crio primeiro o arquivo index. Index por quê? Por causa que o método é index. É recomendado utilizar o mesmo nome do método para criar a view, o nome da view. Não precisa seguir esse padrão, mas é recomendado. Para criar a view será utilizado o blade, então eu coloco o blade, depois .php, criado o arquivo index. E ao invés de eu colocar a estrutura do HTML neste local, eu crio um componente, um novo diretório com o nome de components e crio um arquivo com o nome de layout.blade.php. E neste arquivo coloco a estrutura básica do HTML, indicando que é uma página do tipo HTML, idioma português Brasil, vai ter caracteres especiais, identifica o tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando, depois eu coloco listar e dentro do corpo, todo o conteúdo deste arquivo index eu coloco dentro do corpo. Assim eu posso chamar este layout, seja no listar, no visualizar e editar, sempre quando houver necessidade deste layout eu posso chamar. E como que eu indico que o conteúdo deste arquivo index deve ser colocado dentro da tag corpo? Eu simplesmente coloco cifrão slot. Desta forma eu estou indicando carregue todo o conteúdo que estiver nesta view, neste local. E para indicar que deve carregar este layout, eu venho no arquivo index, coloco x, traço, qual é o nome? Layout, então simplesmente coloco layout. Fecho essa tag, em seguida acrescento a tag h1, finalizo a tag, coloco a frase listar as máquinas. Eu quero carregar esta view primeiro, antes de continuar a implementação. Controller eu coloco depois da view, o arquivo ler eu não preciso agora, então primeiro vem o layout, depois este listar, a controllers, a modules eu não preciso, posso fechar, fico somente com a controller. Utilizo o return, indicando que eu quero retornar alguma view para o usuário, será view, e esta view é a seguinte. Essa daqui que eu havia criado. Primeiro, diretório máquinas, que eu coloquei em inglês. Coloque sempre em inglês.
Em seguida é o arquivo index, não preciso colocar o blade, porque eu já estou trabalhando com ele. E para enviar os dados, utilizo o if, envio em uma posição com o nome de máquinas. Quando eu for ler os dados, eu utilizo máquinas. Lembre da posição que eu estou colocando. E em seguida, os valores que estão aqui em máquinas. Ponto e vírgula para finalizar. Comento este dd para não dar o vardump, porque ele pausa o processamento. Posso tentar ver se ele carrega agora este arquivo listar e também ao redor ele carrega este layout. Nome do arquivo layout, xlayout. Retorno no navegador, atualizo, listar máquinas, mesmo resultado. Coloco listar máquinas 2 para ter certeza que está carregando. Listar máquinas 2 significa que está carregando a view. Retiro aqui o 2, retorno no layout. No layout, sempre o título aqui será listar. Se eu acessar um visualizar, vai ser apresentado listar. Eu quero que isso seja dinâmico. Assim como eu estou recebendo o slot, tudo isso daqui, eu também posso indicar que eu quero receber um conteúdo neste local. Abro 2 vezes a chave, indico que vai ser enviado em uma variável com o nome de título. Eu preciso agora pegar título, retornar no arquivo index e acrescentar aqui acima. O atributo título recebe o seguinte título. Será, neste caso, listar as máquinas. Agora ele será apresentado na aba do navegador. Eu retiro a letra A, o acento eu deixo assim para evitar qualquer problema. Desta forma, o título está recebendo o que eu estou enviando aqui como atributo no título. Atualizo, listar as máquinas aqui na parte superior. Assim, quando eu carregar este layout base, eu posso utilizar o título e enviar, visualizar a máquina, editar a máquina, cadastrar máquina e internamente eu coloquei o listar, mas eu estou enviando também na controller uma posição máquinas. Para ler isso daqui, eu preciso utilizar um laço de repetição e será utilizado @foreach. E este foreach, eu quero ler o que está dentro de máquinas, somente eu preciso colocar o cifrão. Em seguida, toda vez que ele passar pelo foreach, ele possui os dados de uma única máquina. Então, eu coloco no singular, máquina, e já finalizo este foreach. Coloco @endForeach. Internamente, eu posso imprimir. Para isso, abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, abro chave, fecho a chave 2 vezes, utilizo a variável que possui os dados de uma única máquina, eu tenho a seguinte posição. Eu retirei o vardump que eu havia dado anteriormente neste local, mas vocês lembram que tinha uma posição chamada ID. Então, esta posição eu utilizo neste local, ponto ID. Eu já tenho o ID, também posso fazer em relação ao nome, name, conferir se realmente vai ser impresso os valores. Atualizo, não encontrou a constante ID. Assim, eu estava gravando a aula de JavaScript e coloquei ponto. Não, aqui eu preciso colocar isso daqui. Agora sim, atualizo e tenho o ID, depois o nome, ID e o nome. Quero melhorar um pouco. Não quero abordar layout nesta aula, mas eu posso utilizar tabela. Utilizo a tag table, finalizo a tag table, posso finalizar já aqui abaixo e tenho o cabeçalho. Para criar o cabeçalho, utilizo o tret, abro o tret, finalizo, começo a linha utilizando o tr, finalizo o tr, th para indicar que é o cabeçalho, primeiro é o ID, o próximo th será o nome. Coloquei o cabeçalho, posso criar agora o corpo. Utilizo a tag, essa daqui, para indicar que eu quero criar o corpo. Finalizo a tag depois do foreach. E este foreach ele vai estar dentro da tag corpo. Posso implementar agora uma linha. Começo a linha utilizando o tr, finalizo a linha depois que ele imprimiu um registro. E aqui, ao invés de ser p de parágrafo, eu altero para o td. Abri o td, finalizo
TD. Aqui é a mesma coisa. Abro o TD, finalizo o TD. Eu sei que há um componente que você pode utilizar, uma extensão, para completar aqui, mas eu estou digitando, eu retirei todas as extensões que eu estava utilizando para forçar para que eu precise digitar, assim eu altero o TD e aqui eu também preciso alterar o TD, porque em algumas aulas anteriores eu alterei o TD aqui e aqui alterou automaticamente. No editor do aluno, só alterou aqui e não alterou neste local. Depois estava setando que não estava funcionando, porque faltou finalizar aqui o TD. Confiro como que está ficando, atualizo agora sim. ID e nome. É uma tabela bem simples, não possui layout nenhum, mas isso será abordado no decorrer das aulas a parte do layout. Eu não quero misturar o conteúdo. Assim, já temos o MVC. O usuário fez uma requisição para a controller para acessar ou listar máquinas. A controller recebeu a requisição. A controller verificou que precisa buscar registros no banco de dados, então chamou a Modules. A Modules recuperou os registros do banco de dados, em seguida a Modules retorna para a controller pega os dados e envia para a view, indica qual view que deve ser aberta e também envia os dados e é impresso para o usuário a lista de máquinas. E além disso, na view criamos o arquivo index somente com o conteúdo básico e criamos o layout que pode ser reaproveitado. Com o listar funcionando, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.